Bom dia, gente. Meu nome é Monelli Ferreira. Hoje eu vou apresentar o trabalho do Grupo Alfa, que conta também com os integrantes Caio Thierry, Leia Novaes e Marivalda Machado. Nesse vídeo, trazemos como proposta o assunto sobre porcentagem, que está inserido no nosso cotidiano, estando presente em utilidades comuns do nosso dia a dia, tal como nas lojas de roupas, feiras e outras atividades. Mas afinal, o que é a porcentagem? Bom, a porcentagem é representada por um símbolo específico, que chamamos de porcento. Ela é uma divisão que sempre terá 100 como denominador. Afinal, o 100 representa a parte total do que está sendo dividido. É importante falar também sobre as formas de representar uma porcentagem, que no total são 3: a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Falando agora sobre a forma percentual, ela é o jeito mais comum de se representar uma porcentagem, e ela é constituída por um número seguindo do símbolo porcento, como mostra a imagem, que facilita o entendimento do aluno. Já a forma fracionária, como o próprio nome já entrega, é representada por uma fração de base 10, ou uma fração irredutível, ou seja, uma fração que foi simplificada. Por último, a forma decimal é derivada da forma fracionária, visto que ela representa o resultado da divisão da fração, como mostra o exemplo no slide. Bom, para ajudar no entendimento e na resolução dos exercícios sobre porcentagem, faremos uma breve explicação da regra de 3, visando que os alunos já tenham uma base desse assunto. Bom, a regra de 3 pode ser simples ou composta. No entanto, abordaremos apenas a simples nessa aula. A simples é uma proporção que relaciona duas grandezas, podendo ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para resolver uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, devemos apenas multiplicar cruzado. Agora, se for uma inversamente proporcional, devemos inverter uma das frações para depois multiplicar cruzado. Iremos resolver o exemplo para que o conteúdo fique mais claro para os alunos. O exemplo nos diz que para fazer um bolo de limão, utiliza-se 250 ml do suco da fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Quantos limões serão necessários? Nesse caso, trabalhamos com uma grandeza diretamente proporcional. Então, basta multiplicar cruzado para encontrar o valor de x. Assim, teremos x vezes 1, que é x, e teremos 6 vezes 250, que é 1.500. Nesse caso, serão necessários 1.500 ml de suco para fazer 6 bolos de limão. O assunto da porcentagem, a nossa aula foi baseada e pensada a partir de uma matéria do site G1, que fala sobre a redução de óbitos causados pelo coronavírus após o início da vacinação. Fizemos questão de disponibilizar o link da matéria no slide, para quem quiser ler ela completa. Agora, iremos fazer juntos com os alunos uma análise mais específica do gráfico disponibilizado no site. Percebemos que o gráfico inicia no mês 6, período em que acontece o ápice da média de mortes no país causadas pelo Covid. Depois, no decorrer dos dias, podemos notar uma queda considerável dessa média de óbitos. Tais resultados estão inteiramente ligados com o início da campanha de vacinação contra o corona, o que comprova a importância da vacina. A partir de então, iremos trabalhar na resolução de exercícios com os alunos. Iremos fazer o primeiro exemplo, que servirá como um caminho para que os estudantes consigam resolver as próximas questões. A questão nos fala que em uma fila de vacinação, possui 100 pessoas que ainda não se vacinaram. Porém, o fiscal do local disse que restam apenas vacinas suficientes para vacinar 60% dessas pessoas. Quantos cidadãos deverão retornar outro dia? Então,
Sabemos que 100 é o total de pessoas, ou seja, 100% delas. Entretanto, só temos vacinas para 60% desse percentual. Dessa forma, como diminuímos o percentual, também diminuímos a quantidade de pessoas. Então, estamos trabalhando com uma grandeza diretamente proporcional, visto que as duas grandezas, ou seja, as duas proporções, diminuem. Dessa forma, basta multiplicar cruzado, ou seja, 100 vezes 60 e x vezes 100. Obteremos, então, 100x igual a 6.000. Dividimos os dois lados da igualdade por 100. Assim, ficaremos com x igual a 60. Porém, esse ainda não é o resultado que a questão pede, pois 100 é o total de pessoas no posto, e 60 pessoas representa 60% dessa quantidade. Então, devemos subtrair 100 por 60 e teremos como resultado 40. Desse modo, 40 pessoas deverão voltar outro dia para tomar a vacina. Agora é a vez dos alunos treinarem. Deixamos algumas questões para que os alunos tentem fazer. Iremos prestar monitoria durante a tentativa da resolução. Assim poderemos saber e tirar as dúvidas deles. Após um tempo determinado, iremos resolver essas questões para que os alunos vejam os seus erros e acertos. Iremos também resolver essa primeira questão, visto que ela tem um nível de dificuldade um pouco maior do que as outras. Ela nos pede para analisar o gráfico e responder o que se pede. Ela nos fala que, tendo em vista que Jundiaí possui 423.006 habitantes, e desses 5% estão com Covid-19, quantas pessoas com 70 anos e acima estão infectadas pelo Covid? Para resolver essa questão, precisamos dividir a resolução em duas fases. A primeira fase, a gente precisa descobrir quantos habitantes 5% dessa população infectada representa. Sabemos que 423.006 habitantes representa 100% dessa população. Então, 5%, que é a porcentagem de infectados, representará quantos habitantes? Estamos trabalhando, mais uma vez, com uma grandeza diretamente proporcional, visto que as duas diminuem na mesma proporção. Então, basta multiplicar cruzado. 423.006 habitantes vezes 5, x vezes 100. Depois, dividimos os dois lados da igualdade por 100. Assim, obteremos que x é aproximadamente 21.150. Optamos por resolver essa questão com valores aproximados, pois ela facilita o entendimento e ajuda também na resolução dos exercícios pelos alunos. E também não vai alterar no resultado definitivamente, visto que, se eles tiverem que responder uma questão de múltipla escolha, eles saberão qual valor marcar, visto que são valores aproximados. Agora que sabemos a quantidade de habitantes infectados pelo coronavírus, podemos fazer a segunda fase da resolução do exercício. O gráfico nos diz que pessoas com 70 a 79 anos representam 6% da população infectada, com 80 a 89 anos representam 4% e de 90 ou mais anos representam 1%. Somando essas três porcentagens que o gráfico nos dá, nós temos que pessoas com 70 ou mais anos representam 11% da população infectada. Então, quantos habitantes esses 11% representam? Sabemos que 21.150 pessoas é aproximadamente 100% dessa população infectada. Então, 11.000 representa quantos habitantes? Mais uma vez, estamos trabalhando com grandeza diretamente proporcional. Então, basta multiplicar cruzado. 21.150 vezes 11 e y vezes 100. Depois, dividindo os dois lados da igualdade por 100, obteremos que y é aproximadamente 2.326,5. Então, aproximadamente temos que 11% representa 2.323
326,5 habitantes dessa população infectada da cidade. Também apresentaremos para os alunos um site interativo que mostra as estatísticas do Covid no mundo, como mostra o exemplo no vídeo. Por fim, pediremos que os alunos criem uma apresentação com os dados encontrados no site apresentados. Tal apresentação precisa envolver o tema de porcentagem. E chegamos ao fim de mais uma aula. Esperamos que vocês tenham entendido. Aceitamos críticas e sugestões para melhorias. Muito obrigada pela atenção e até logo!